presentes que o Senhor já te deu, tua família Olá, boa noite a todos. Estamos começando mais um programa Família em Foco. Meu nome é Júnior, essa é minha esposa Adriana, e no programa de hoje estaremos como tema Vidas Interrompidas, como lidar com a viuvez. E para conversar conosco sobre o assunto, estamos recebendo hoje o nosso irmão Mário Jairo, ele que é ministro da Eucaristia e membro também da Pastoral Familiar. Seu Mário, uma boa noite, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Boa noite para vocês, para todos, e também para aqueles que estão nos ouvindo. E quero dizer que é um prazer estar aqui hoje, nesta noite, para a gente falar um pouco sobre a experiência, né? Sobre a vivência de família, sobre as perdas que a gente tem na família. Então, esse é um momento assim que a gente viveu assim, uma fase muito especial da nossa vida e que a gente gostaria de compartilhar com as pessoas, com as outras famílias, com aqueles que estão vivendo, e que certamente, né, é uma coisa que a gente às vezes não pensa, mas é uma coisa que é certo que um dia a gente vai ter que ter essa experiência. Perfeito. Iniciamos nosso programa de hoje, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Pai nosso, que Estais estais no nos céu, céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Então, hoje no nosso programa, a gente tem um assunto assim, meio assim, difícil de falar, né? A gente não se prepara para um assunto chamado morte, né? Então, ou seja, em outros encontros, né, anteriores a esse, nós tivemos aqui vários casais e cada um teve a sua particularidade, né, alguns exemplos de como era a sua comunhão, a sua vida, e dentro dos casais, cada um tinha, né, a sua forma de conviver, meios para isso, de se respeitar, né, de criar uma comunhão entre os casais. Então, esses casais, eles, né, meio que criamos assim, uma medida perfeita para que houvesse aquela boa comunhão entre os casais. E hoje a gente já fala num assunto totalmente ao contrário, né, um assunto onde aqueles casais se tornaram, né, quase que perfeitos, né, não existe casal perfeito, mas dentro de uma boa comunhão, e no final de tudo, um se separa, né, um vai para os braços do pai, e como ficaria esse outro. Então, ou seja, o assunto de hoje, São Mário, a gente tem que agradecer novamente a presença do senhor, né, por aceitar esse convite, né, e trazer a sua experiência, né, não só para nós, como nossos irmãos que estão aí nos assistindo nas nossas casas. Pois não, Júnior. Então, para a gente iniciar, quando a gente vai falar de uma separação dessa abrupta, né, que a gente nunca espera. Isso é uma coisa que tem gente que às vezes fala que tem medo de ficar viúvo. Até nós estávamos comentando ali, mas na verdade essa é uma coisa que nunca passou pela minha cabeça, entendeu? Eu sempre, principalmente, assim que as coisas do jeito que ia acontecer. Aquilo parecia que estava uma coisa que era muito distante da nossa realidade, né? Minha esposa sempre foi uma pessoa que tinha muita saúde e era sempre muito bem disposta, então a gente não tinha muito esse drama de ficar pensando como é que vai acontecer, isso tem hora, então a gente não pensava muito nisso. E, de repente, então as coisas acontecem, parece uma surpresa, né? Então, para a gente iniciar, eu gostaria que a gente fizesse uma leitura aqui do Evangelho. Está em Mateus, capítulo 13, versículos de 1 a 23. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Senhor. Naquele dia, saiu Jesus e sentou-se à beira do lago. Acercou-se dele, porém, uma tal multidão que precisou entrar numa barca. Nela se assentou, enquanto a multidão ficava à margem. E seus discursos foram uma série de parábolas. Disse ele: um semeador
saiu a semear, e semeando, parte da semente caiu ao longo do caminho. Os pássaros vieram e a comeram. Outra parte caiu no solo pedregoso, onde não havia muita terra, e nasceu logo, porque a terra era pouco profunda. Logo, porém, que o sol nasceu, queimou-se por falta de raízes. Outras sementes caíram entre os espinhos. Os espinhos cresceram e a sufocaram. Outras, enfim, caíram em terra boa. Deram frutos, 100 por 1, 60 por 1, 30 por 1. Aquele que tem ouvidos, ouça. Os discípulos aproximaram-se dele, então, para dizer-lhe: por que lhes falas em parábola? Respondeu Jesus: porque a vós é dado compreender os mistérios do reino dos céus, mas a eles não. Ao que tem se lhe dará em abundância, mas o que não tem será tirado até mesmo o que tem. Eis porque lhes falo em parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não ouçam, nem compreendam. Assim se cumpre para eles o que foi dito pelo profeta Isaías: ouvireis com vossos ouvidos e não entendereis. Olhareis com vossos olhos e não vereis, porque o coração deste povo se endureceu. Taparam os seus ouvidos e fecharam os seus olhos, para que seus olhos não vejam e seus ouvidos não ouçam, nem seu coração compreenda, para que não se convertam e eu os sare. Mas, quanto a vós, bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, ditosos os vossos ouvidos, porque ouvem. Eu vos declaro em verdade, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não ouviram, ouvir o que ouvis e não ouviram. Ouvi, pois, o sentido da parábola do semeador. Quando um homem ouve a palavra do reino e não a entende, o maligno vem e arranca o que foi semeado no seu coração. Este é aquele que recebeu a semente à beira do caminho, o solo pedregoso, em que ela caiu. É aquele que acolhe com alegria a palavra ouvida, mas não tem raízes, é inconstante. Sobrevindo uma tribulação ou uma perseguição por causa da palavra, logo encontra uma ocasião de queda. O terreno que recebeu a semente entre os espinhos representa aquele que ouviu bem a palavra, mas nele os cuidados do mundo e a sedução das riquezas a sufocaram e tornaram infrutuosa. A terra boa semeada é aquele que ouve a palavra e a compreende e produz fruto. 100 por 1, 60 por 1 e 30 por 1. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros irmãos, podemos, nesta palavra de hoje, refletir, sobre essa parábola, essa palavra de Deus, que essa semente que Jesus fala nesse evangelho, nessa lição, é a semente da palavra de Deus, Aquela palavra que ele veio trazer para nós, a palavra de verdade, porque Jesus, ele veio revelar a verdade do Pai, Não ouvir os profetas, e Deus então manda o seu Filho para a revelação da sua face, da sua palavra, de tudo que é aquilo que Deus é para nós. Então a palavra de Deus é a coisa mais importante na nossa vida. Nós
E Jesus, então, ensinou isso para os seus discípulos, e deixou para eles a incumbência, né, de continuar com essa semeando, e a nossa vida, através do nosso batismo, nós temos a obrigação de sempre semear essa palavra de Deus, essa palavra de verdade, essa palavra que cura, e que é a firmeza de nossas vidas. Quem acredita na palavra de Deus, quem confia nessa palavra de Deus, não tem nada a temer, né? Então, nós precisamos, quando formamos uma família, né, a gente tem a obrigação, nós temos a obrigação certa de levar essa palavra de Deus a todas as pessoas. Mas quando nós constituímos a nossa família, eu acho que na família é o lugar mais propício para nós fazer essa semeadura, né? Então, nós vamos semear numa terra, não vai dizer que essa terra, na nossa família, não vai encontrar terras adversas como essas aqui que Jesus falou no Evangelho. Mas é o lugar onde nós podemos interferir para que essa terra melhore, né? Então, quando nós semeamos na nossa família, começamos na nossa família, na nossa casa, nós temos pessoas, os nossos filhos, cada um é diferente, né? Nós somos indivíduos, né? O indivíduo é aquele que cada um tem a sua individualidade, cada um tem o seu coração. Nós também, os nossos momentos, né? Às vezes a gente tem um momento que o nosso coração está fértil, está propício, está receptivo, mas temos momentos também de dificuldade, de entender, mas na família nós podemos colocar em prática, né, aquilo que nós aprendemos da palavra de Deus. Se o nosso terreno nós podemos levar aos nossos filhos aquela condição de melhora daquele terreno do seu coração, podemos plantar, semear ali, e podemos, se a terra está muito seca, vamos procurar regar essa terra. Se a terra não está com um adubo necessário para aquilo frutificar, nós vamos procurar, né, de acordo com a nossa oportunidade que temos na nossa casa, na nossa família, de poder melhorar esse terreno. Como é que nós fazemos isso? Nós devemos começar desde criança, né? Nós já trazemos nosso filho, batizamos, trazemos ele para a catequese, então vamos preparando esse terreno para que essa semente ela caia numa terra boa e possa frutificar. Então, à medida que a gente vai cultivando essa terra, a gente vai melhorando. Está certo que nem tudo, às vezes, sai de acordo com o que a gente idealiza, com aquilo que a gente quer, porque as pessoas são diferentes. Mas, certamente, aquela semente, aquilo que você plantou, aquilo que você cultivou, aquilo que você colocou ali, aquele adubo, aquela limpeza daquela terra, aquela correção daquele solo, daquele coração, sempre vai ficar marcado. Se esse fruto não der hoje, certamente ela está plantada ali, uma hora ela vai surtir o seu efeito e vai dar o fruto necessário. Por isso que Jesus fala, uns dá frutos de 100, outros dá de 60, outros dá de 30. Então, nós temos que saber essas limitações, porque quando Jesus fala dessa produção, né, da sua palavra, da sua semente, ele já está vendo que as pessoas, os corações, às vezes, não são os mesmos, as fraquezas, os momentos, às vezes, não são os mesmos, mas sempre, se você plantar e cultivar, ela vai frutificar. Então, vamos falar a respeito do que nosso temas que viemos falar aqui hoje. Então, eu acho que eu convivi com a minha esposa, foram
mais de 40 anos, né? Mais de vida matrimonial, nós tivemos 39 anos e nós fizemos em dezembro, ela faleceu em fevereiro, então um pouco mais de 39 anos que nós tivemos uma convivência. Foi uma convivência que nós tivemos, certamente que não foi tudo flores, né? Certamente que não foi, nós vivemos dificuldade, tivemos problemas para criar nossos filhos, mas procuramos sempre plantar essa semente, sempre cultivar aquela terra do coração da nossa família, dos nossos filhos, e tivemos uma vivência boa. E eu quero dizer, às vezes a gente costuma ver pessoas que, quando tem diante de uma perda dessa, fica desesperado, né? Entra em desespero porque não sabe como vai viver para frente, mas a morte ela é uma realidade na nossa vida. Então nós temos que saber, não precisamos ficar preocupados com ela todo dia, mas nós precisamos saber que ela é uma realidade. E nós precisamos viver cada dia, né, com amor, com respeito, principalmente na família, com respeito à esposa, com respeito ao esposo, respeito aos filhos. Eu acho que a família é um lugar sagrado para nós, que nós precisamos sempre cultivar isso aí. Então, na nossa família, e eu agradeço muito a Deus pela esposa que tive, né? Ela está na minha lembrança, né? A gente fala que eu tive porque ela partiu, mas ela continua sendo a minha esposa querida, ela continua fazendo parte da nossa vida. Ela não está junto conosco na nossa casa, mas eu sei de onde ela estiver, que deve estar nos braços do Senhor, e ela certamente está velando por nós, está vendo, e a gente está aí participando. Então, para mim, porque às vezes tem pessoas na família, a gente precisa, eu acho que nós não podemos criar uma dependência um do outro. Eu acho que nós temos que ajudar. Se eu vejo que a esposa está precisando de alguma coisa, nós temos que estar pronto para servir, e ao contrário. Porque a vivência matrimonial não é uma coisa de uma mão só. Porque se o amor for só aquele que recebe, ele não vai ser uma terra boa para essa frutificação, né? Exatamente. São quantos filhos? 3 filhos. Então, aí... 3 filhos, agora temos 3 netos. Eu acho que são 6 filhos, né? Porque eu tenho meu genro e minhas noras também, eu considero como se fossem nossos filhos. E ela também os considerava assim. Então, muito importante, o senhor disse aí que tem que um estar ajudando o outro, né? Porque tem muitos pais que acham que a função é só da mãe, né? Que a mãe teve filhos e que ela que tem que fazer tudo. E não, é muito importante a parceria, porque família, né, tem que ser um comunhão com o outro, está sempre ajudando. Exatamente. Porque a tarefa fica muito pesada para uma pessoa só, né? Lá em casa, a Júlia sempre ajudou nas tarefas, dava banho, entendeu? Então, assim, isso é importante na família. Não colocar em questão que tem um homem que acha que não, eu não posso ajudar, isso é coisa de mulher. Fica nessa coisa de machismo, né? Que é tarefa de mulher. E não é. A função na educação dos filhos, dos afazeres da casa é muito importante, né? O marido está ajudando. Eu tenho uma amiga que uma vez ela ainda falou: meu marido não é igual o seu. Ele acha que é minha função, que eu tenho que fazer tudo, e ele não tem que ajudar nada. E não é assim que funciona, senão, né, o casamento nem dá certo. Na família, no casamento, todo lugar, eu acho que a gente tem que ter um lugar que a gente precisa de convivência. Eu acho que a gente precisa dividir as tarefas, as coisas, porque às vezes tem coisas assim que eu tenho uma habilidade melhor para determinada coisa, a esposa tem uma habilidade melhor para outras coisas, então a gente pode dividir isso aí para a gente criar um clima mais favorável para a gente, mas não quer dizer... Eu, na minha casa, na nossa convivência, a Sandra nunca foi assim, uma pessoa que gostasse muito de cozinhar, de cozinha.
ela sempre gostava de arrumar a casa, de cuidar dos filhos, gostava muito disso. Então, mas não quer dizer que ela também era obrigação de fazer tudo isso. E quando precisava, ela, apesar de não gostar de lidar na cozinha, mas às vezes, quando precisava, ela lidava. E eu gosto de lidar na cozinha. Então, eu lá em casa, normalmente, quando a gente estava no trabalho, às vezes tinha uma pessoa para cozinhar, uma pessoa que ajudava. Mas quando não tinha, ela desempenhava essa função, apesar de não ser daquele agrado dela, mas ela desempenhava. E vice-versa, né? Então, a gente tem que ir colocando. Mas quando nós estávamos todos em casa, porque podia, você faz o que você gosta, eu faço o que eu gosto, vamos manter, né, a nossa casa. Na criação dos filhos também, a gente sempre dividiu. Ela sempre foi um pouco mais exigente com os filhos, né, porque convivia mais ali, a gente saía para trabalhar mais. Ela aposentou assim, ainda bastante jovem, as crianças ainda estavam pequenas, porque ela começou a trabalhar muito cedo, e tomava conta lá das crianças, dava conta e corria atrás, e brigava mais com eles, inclusive, né, nessa questão da religião. Se eles começassem a ficar não querendo vir na igreja, ela puxava a orelha deles, né? E assim, eu dizer que não faz falta, é claro que para mim, tem pessoas que, se a esposa morre, ele fica de pé e mão quebrada porque não faz nada em casa, porque não sabe. Para mim, esse não é um problema. O problema, realmente, é a saudade que a gente sente quando a pessoa parte, sim, ainda mais de uma convivência. Nessa nossa convivência, foi uma convivência longa, né, e a gente tinha um relacionamento assim, bastante harmonioso, né, com a gente, com os filhos, mas nós fizemos um investimento muito bom, graças a Deus, que foram na criação dos nossos filhos. E fomos assim, de muita sorte. Eu, principalmente, que fiquei, né, fui de muita sorte, porque os meus filhos não saíram, casaram, saíram da nossa residência, mas não saíram da nossa cidade. Então, eu hoje, quando qualquer coisa que precisar, que tiver coisa, os filhos estão sempre prontos, convivência com os netos, estamos convivendo todo dia, toda hora. Então, é uma alegria para a gente, é uma coisa que vai superando. Essa questão, assim, é difícil, a falta é muito grande, a falta que a gente sente, porque você está acostumado a chegar em casa todo dia, já encontrar aquela pessoa, saber que ela estava ali, e então não é fácil. Mas não, isso aí, não é fácil, não. O vazio que a gente sente é muito grande. Já faz um ano, foi em novembro que ela faleceu, então já faz um ano, fevereiro que ela faleceu, né, nós estamos já em junho, faz um ano e uns meses, né? Então, nós tivemos a oportunidade de conhecer a Sandra, uma pessoa maravilhosa, né? E o que eu quero dizer aqui, que você atribui isso tudo ao quê? À fé, né? Nesses programas que a gente tem feito aí, a gente pode perceber que o que está sustentando os casais, as famílias, é a oração. Então, é a igreja, né? Então, se você procura ver todos os programas aí que a gente fez, os convidados, todos estão falando a mesma coisa, que o que ajudou foi estar na igreja, né, com Deus, em oração. Então, a gente vê como é importante, né, a família estar unida dentro da igreja. É muito importante inserir em algum grupo, né? Nós desde... Aliás, a nossa vida religiosa, eu fui assim, uma pessoa que sempre tive muita fé, mas eu fui criado numa família, na roça, a gente não tinha assim, oportunidade de frequentar a missa, não tinha, fui batizado, mas a gente convivia com pessoas que eram religiosas, mas que não eram da nossa religião católica. Então, a gente acaba ficando disperso. Quando você é jovem,
você vai para um lugar, vai para o outro, e depois do casamento que nós começamos a frequentar, aí fizemos o curso, mas tivemos uma atividade na igreja, assim, muito, muito intensa. Então, a gente tivemos lá na igreja de Nossa Senhora da Glória, quando nós fizemos um curso de igreja aqui, a gente teve um grupo de oração que nós fomos para lá, trabalhar naquela comunidade. Então, nós formamos, que eu digo assim, nós, como casal, e mais os outros casais, outras pessoas, tivemos lá e convivemos naquela comunidade, formamos aquela comunidade e fizemos parte, né, da igreja, não só fazer parte da igreja de vir à missa, não, mas nós fomos da pastoral familiar, nós somos o casal assim dos mais antigos, né, praticamente os fundadores da pastoral familiar de Pádua. Nós participamos da fundação, né, e a gente desse grupo de oração também, e assim tudo da pastoral do batismo também, até hoje a gente faz parte. Então nós estávamos sempre na construção da igreja lá de Nossa Senhora da Glória. Então a gente tinha um trabalho, a Sandra, ela assim, liderava um grupo de senhoras, de pessoas, que vinham para aqui, para a cantina ali, fazer brechó para vender roupa assim, usadas, e o que arrecadava, e normalmente era um trabalho assim tão abençoado, que a gente vinha para aqui, se você trazia para aqui 100 peças de roupas, para deixar ali, para serem vendidas, vendia a R$1, R$2 na época, coisa assim, só, mas aí juntava, aquele dinheirinho que juntava, servia para a gente fazer a construção. E quando voltava para casa, normalmente, se trazíamos 100 peças, a gente voltava com 120, 150 peças de roupa. Em vez de todas que saíam, mas tinha aqueles que vinham, compravam, e tinha aquelas também, às vezes a roupa que ele não podia pagar, e tinha uma roupa que estava servindo, não, leva uma, e leva coisa lá, e aquelas roupas que não eram assim muito de comercializar, um agasalho, alguma coisa assim, normalmente eles eram doados, né? Então, elas fazia doação, mas era uma via de mão dupla, porque sempre que saía, tinha aquelas pessoas que vinham comprar, tinham aqueles que precisavam de ganhar, porque não podiam comprar, mas tinham aqueles também que sempre faziam as doações. Então, ela foi assim, uma pessoa muito importante na construção daquela igreja. Lá, muita coisa mesmo que foi feito lá, foi com esse recurso, com trabalho assim, que eram feitos toda semana, e que ela juntava, pegava o nosso carro, trazia, se a pessoa, às vezes tinha uma pessoa que queria vir ajudar, mas não podia, a gente ia buscar. Então, ela fazia mesmo, era uma pessoa que gostava de trabalhar pela igreja, tinha compromisso e tinha, assim, prazer e alegria de a gente estar presente e trabalhando aqui na obra de Deus. Que bacana, né, seu Mário? A gente fez aqui uma pesquisa, né, através do Instituto do Casal, e um fato muito interessante, que diz o seguinte: a viuvez é tão assustadora que na pesquisa feita ano passado no Instituto do Casal, ocupou o 2º lugar no ranking dos principais medos das pessoas que são casadas ou têm um relacionamento estável. Então, ou seja, isso a gente baseando, né, na leitura que o senhor fez inicialmente, que foi o evangelho, né, da nossa missa do último domingo. Então, o que traz esse medo, o que realmente, tipo assim, quando o senhor descobriu já o problema, né, da Sandra, de repente pode ter passado pela cabeça do senhor, e depois logo assim veio né, o falecimento. Então, aquele impacto inicial, né, como o senhor vivenciou aquilo naquele momento, já que o senhor já tinha essa terra preparada? De acordo com o evangelho que o senhor leu anteriormente aí, se todas as famílias tivessem essa preocupação no início de preparar essa terra, ter filhos, e esses filhos pudessem estar na companhia dos pais nesse momento, com certeza a perda seria um pouco assim, não seria tão pesada, né? Eu digo isso aí ao senhor por experiência própria, porque eu também perdi a minha mãe, e eram mais de 50 anos de casado. Então, no início, a gente sentiu que tudo poderia desabar. A gente não sabia como meu pai poderia suportar essa questão.
porque é uma vida, são 50 anos, não é isso? Então, só que nós tínhamos em Deus, né, essa fé, né, como a Adriana falou anteriormente, nós tínhamos em Deus essa fé, e sabíamos que ali tinha uma terra preparada. Tinha uma terra preparada para ele, porque com a perda da minha mãe, os filhos abraçaram, os netos abraçaram, e ele pôde, graças a Deus, né, já vai para 3 anos, ele já está lá firme, graças a Deus, tanto que quando nós soubemos, né, do falecimento da nossa amiga, da nossa irmã Sandra, a primeira coisa que eu pedi a Deus é que o Senhor tivesse a força que meu pai teve. Né? Então, graças a Deus, o Senhor pôde superar isso, graças, com certeza, a essa terra que o Senhor fertilizou. Eu tive, assim, a dor da perda é muito grande, o sentimento assim, de falta é muito grande, mas a gente que tem fé, a gente que confia, sabe que Deus é nosso Pai, então a gente tem a confiança também, né, de que Ele não nos dá aquilo que a gente não pode suportar. Então eu acho que tem pessoas, quando a Sandra, um precisava, o outro estava sempre ajudando. Então a gente não tinha assim um sentimento de que, não, eu podia ter feito alguma coisa para minha esposa e não fiz. Não, tudo aquilo que a gente podia fazer um pelo outro, a gente fazia. Então esse é um sentimento que alivia um pouco a gente também, por isso faz parte daquela condição que a gente, quando a gente tem confiança, quando a gente tem fé, quando a gente é pessoa de oração, né, que Deus está presente na nossa vida, a gente tem essa consciência de que as coisas acontecem. Porque por que eu vou culpar? Deus é culpado de ela ter ido? Não. Deus, né, agradeço a Deus por Ele ter me concedido tanto tempo, né, de convivência, que nós pudemos conviver juntos. Agradeço a presença dela na minha vida todos os dias que Deus me concedeu essa graça de conviver com ela. Né? Então, isso nós temos que ter o sentimento de agradecimento e não o sentimento de posse, porque às vezes a gente tem um sentimento de posse, essa é minha esposa, essa é aquela que vai ficar para mim, nós temos que ter a certeza que ninguém é eterno. Né? Aqui nós somos eternos, do nosso ponto de vista, né, de quando nós passamos da nossa eternidade lá no céu, mas aqui, na nossa convivência aqui na Terra, nós não somos eternos, é uma passagem e nós temos que construir, nessa passagem, nós temos que construir a nossa eternidade, a nossa vida eterna, né, junto do Pai. Então, se foi da vontade dele, a gente tem que conformar. E isso aí, é claro que a gente sente assim, um vazio muito grande. Esse vazio não é uma coisa que é assim tão fácil, não. Tem vezes que você está num lugar, você está sentindo que está faltando alguma coisa que você já não sabe nem o que é. Isso tem um tempo que passa, dizem que tem um tempo que vai passar. E realmente eu acredito que sim, porque eu agora já sinto um pouco, tem dia que eu já sinto um pouco, mas de alívio, entendeu? Da gente ficar, de você poder levantar, e às vezes a gente fica assim. Eu e Sandra, nós nunca fomos assim, eu vou dar um passeio, vou ver futebol, vou ver uma coisa, um programa diferente um do outro. Os nossos programas sempre foram juntos. De casal. E sempre programa de casal, e normalmente, quando os filhos eram menores, sempre com os filhos. E depois também, mesmo agora, depois de já os filhos já grandes, ter também as suas famílias, as nossas programações sempre incluía, né? A minha programação sempre incluía a Sandra, e sempre que a gente podia, a gente incluía os dois. E ela era mais assim, dava mais importância para isso, porque às vezes eu até falava com a Sandra, nós precisamos sair de férias, dar um passeio, se nós fosse sair de férias, para a praia, alguma coisa, mas não pudéssemos levar os filhos, ela preferia não ir. O senhor falando isso aí é muito interessante, porque exatamente nesse site de pesquisa, onde a gente encontrou alguns assuntos, ele fala exatamente isso. Viver o luto é fundamental. Olha só que interessante, né? Independente da idade que se ficou viúvo,
O luto precisa ser vivenciado para ressignificar a vida. Viver o luto é importante para reconstruir a vida sem o parceiro. Não há um período pré-definido. Cada pessoa terá seu próprio tempo para gerenciar suas emoções e aceitar a perda. É um tempo para se reorganizar e se reestruturar, para chorar, para ficar triste, para recordar e para dar um novo significado a essa nova fase da vida. É o tempo. E é verdade, a gente, depois que a gente acostuma, como eu falei no nosso caso aqui, o dia, às vezes, que eu resolvo sair em algum lugar, eu fico deslocado, né? Porque, sei lá, parece que está me faltando alguma coisa que está por ali, aí encontra um amigo, conversa, encontra um outro, mas a gente sempre parece que está faltando alguma coisa. Então, mas com uma coisa a gente vai, aí com o tempo a gente já vai acostumando um pouco, né? E, sei lá, espero que a gente consiga levar isso aí. Eu até conheço casais que teve, assim, amigos nossos, né, e que teve problemas muito sérios. Eu até tive na minha própria família, mesmo em casa, o meu sogro, assim, quando a minha sogra faleceu, ele ficou totalmente perdido, aí andou fazendo coisas, né, que não era muito apropriada para a pessoa daquela idade. Então é uma opção de coisa que as pessoas, às vezes, começam a ter, e ele tinha, sim, uma situação de ficou muito, muito, muito mesmo perdido, né? E temos casos também de pessoas de convivência, né, de às vezes, quando um vai, o outro tem uma tristeza tão profunda que até não aguenta, né? Mas essas coisas a gente tem que, com a nossa fé, com a nossa confiança em Deus, a gente confia que Ele vai trazer para nós a solução, o jeito de levar, de conviver com essa situação. E a vida ela não é nossa, né? A vida é Deus que nos concede, né? Ele que é o dono da vida, da nossa vida. Então, a hora que Ele quer, nós nascemos, a hora que Ele quiser nos chamar de volta, né? A gente tem que estar pronto. Tem até um ponto aqui, seu Mário, que ele diz assim, seguindo em frente, né? Serve até para a gente analisar, né? Analisar nesse final desse programa. Gosto muito de pensar que perdemos coisas e não pessoas. As pessoas partem, mas as memórias ficam. A morte faz parte da vida, é inevitável. A viuvez é um convite a repensarmos nossas escolhas para criarmos novas realidades e testarmos nossa capacidade de resiliência. As lembranças devem sim permanecer de forma saudável para honrar a pessoa que se foi, mas quem fica precisa continuar. Não é um processo fácil, por isso a psicoterapia é muito importante para ajudar a superar esse tipo de acontecimento. A verdade é que ninguém está preparado para a morte, e em geral o assunto ainda é um tabu. Cada um vai lidar de uma maneira particular com a viuvez. Portanto, o importante é viver cada momento de nossas vidas como se fossem os últimos. Isso ajuda a superar a perda, pois há menos chance de arrependimentos ou culpa. Sabe aquela frase, não deixe para amanhã o que se pode fazer hoje? Precisamos pensar mais em ser do que ter. Precisamos dedicar mais tempo ao nosso parceiro ou parceira, cultivar os sentimentos e viver bons momentos ao lado de quem amamos. Isso é que realmente importa. Então, o senhor acabou de fechar falando exatamente o que estava escrito aqui. A gente crê que o senhor cumpriu o seu papel como esposo, ela cumpriu como esposa, Deus a levou. O senhor cumpriu como esposo, e hoje o senhor ainda consegue cumprir como avô, como pai. Sim. E a vida se continua nessa maneira. A vida a gente tem que continuar, né? Porque nós não estamos aqui nessa vida à toa, né? Nós temos uma missão a cumprir. Deus nos incumbiu de uma missão. Eu dou graças a Deus também, mais uma vez, por estar, né, hoje em dia, né, as pessoas têm uma longevidade um pouco maior, né? Mas quando era assim, jovem, crianças, pessoas da minha idade já eram pessoas muito, mas muito velhas mesmo, normalmente a maioria já tinha morrido, né? Porque a média de vida naquela época era 60, os meus parentes principalmente, assim, morreu com 55 anos, 60 anos, ninguém passava assim de 60 e poucos anos. Então, graças a Deus,
Eu hoje estou com 72 anos, né? Tenho disposição para o trabalho, tenho disposição para a gente assim, participar das coisas aqui da igreja. Então, eu tenho que agradecer a Deus, né, que se Ele me concede assim, viver, né, com essa disposição, a gente vamos viver e vamos adaptar às novas situações, né, que vão sendo criadas, e no mais a gente só tem que ter fé que Deus Ele vai conduzir a nossa vida, né, até onde Ele achar que é interessante, que é possível, né, que a gente merece, né, que também, se Deus quiser, que a gente mereça, né, ter lá no nosso lugarzinho reservado lá em cima no céu, mas quando for da vontade dele, né, a gente vai, mas enquanto a gente estiver aqui, ainda posso desenvolver continuo trabalhando, não quero parar de trabalhar, porque eu acho que se a gente fica em casa desocupado, a cabeça fica pior. Então, enquanto a gente está trabalhando, está produzindo, estou produzindo lá no meu trabalho, estou produzindo aqui na igreja também, o que a gente pode fazer, a gente vai fazendo, né? Então, que Deus nos conceda a graça, né, de sempre ter assim, a cabeça ainda boa para trabalhar, à disposição, né, para a gente estar a serviço do Senhor e dos irmãos, né, e que a gente possa conviver aí com as pessoas. E vamos rezar pela Sandra, para que ela tenha lá, né, esteja lá, que o Senhor a tenha em bom lugar, que esteja no seu... Né, olhando por todos nós. Tem plena confiança que ela, né, Deus é misericordioso com ela e com a gente, né? Seu Mário, foi muito bom o nosso bate-papo. Estamos muito gratos pela presença do senhor aqui, né? Nós, quando iniciamos a nossa pastoral familiar, nós tivemos, graças a Deus, um casal como vocês, logo de frente, nós os conhecemos. Particularmente, nós já somos amigos muito, muito, muito antes disso, graças a Deus. E é muito importante ter esse testemunho do senhor para todos aqueles que estão ouvindo. E foi coisa de Deus no momento que o senhor abriu o seu evangelho, que foi no último domingo. Porque me veio uma ideia até muito bacana, que caso futuramente a gente possa fazer novos cursos de noivos, né, para os casais que vão ao matrimônio, né, constituir famílias, que eles possam levar essa ideia. Não constituir o casal, pensar na sua família, já começar a cuidar dessa terra, né, para que essa terra esteja preparada para quando faltar alguém, ele possa ter esse que ficar, possa ter esse carinho, né, esse conforto, como o senhor teve, como nós, né, particularmente a minha família, posso dar para o meu pai e para outras famílias também, nesse momento. Então, mais uma vez, eu quero agradecer ao senhor pela presença, tá bom? Eu que agradeço a oportunidade, né, de estar aqui. É sempre uma alegria a gente falar, assim, falar de Deus, falar ajudar na evangelização, que a nossa fala aqui hoje a nossa reflexão, nosso bate-papo aqui possa servir, né, de exemplo para outras pessoas. E quero dizer que outra pessoa que esteja nessa mesma situação, que a gente procure sempre firmar em Deus, porque Deus, Ele sempre nos socorre. Ele nunca vai nos dar um fardo que a gente não possa carregar. A vida no mundo, ela é uma vida que todos nós temos nas nossas cruzes. Ninguém vai caminhar sem ter a sua cruz. Porque se as facilidades do mundo fossem como dinheiro, fama, essas coisas, trouxesse a felicidade, trouxesse assim coisas boas, porque as coisas do mundo elas são todas passageiras. Então teria as pessoas que têm, nós vemos tantas pessoas que têm tanto, que nós até foi falado aí sobre do ser e do ter, né? Porque o ter ele não leva à felicidade, porque ele leva à ganância. Cada vez que você tem, você quer ter mais.
mas eu acho que a gente tem que ser, eu tenho que ser, para minha família, uma pessoa correta, né? Dar aquilo, dar amor, dar aquilo que eu posso, aquilo que eu tenho. Então, você tem que ser uma pessoa firmada em Deus, porque Deus é que nos provê de todas as coisas necessárias para a nossa vida. Então, não precisa a gente ficar preso a coisas materiais, né? A gente precisa estar preso às coisas que nós podemos fazer. Então, se a gente puder fazer alguma coisa, se você pode fazer alguma coisa para sua esposa, que você faça hoje, porque amanhã ele pode não ser mais pode ser nosso, tardio, né? Pode ser tarde, tá certo? Então, que a gente, quero deixar aqui um abraço, que Deus abençoe na nossa pastoral. Até estou assim, a gente com essa pandemia, você fica um pouco isolado. Sim. Mas eu tenho visto que a nossa pastoral ela está crescendo e fico alegre com isso, porque a pastoral da família eu acho que é uma das coisas mais importantes que nós temos da igreja. Já vivemos tempos aqui nessa pastoral, com uma pastoral muito forte, muito firme no início, né? Tivemos períodos de crise, mas vejo que agora ela está crescendo e certamente que é o mérito do esforço de vocês, né? O empenho do Padre Paulo também, que certamente está dando um apoio, né? Então, eu acho que a pastoral da família ela tem que ser valorizada e nós temos muito trabalho pela frente e que a gente vamos arregaçar as mangas e estamos às ordens, que vocês precisarem, nós estamos às ordens. Viu? Muito obrigado. Padre Paulo, com certeza, tem sido fundamental nos puxões de orelha, nos toques, e graças a Deus, inclusive até o programa aqui, né, que nos incentivou a fazer. Então, estamos chegando mais ao fim de um programa, né, e eu quero agradecer a todos, né, os nossos aqueles que estão assistindo ao nosso programa, que possam aí clicar, né, nos ajudar a compartilhar ainda mais esse programa, nos ajudar a evangelizar, que é o mais importante. E, para terminar, eu gostaria de pedir ao São Mário, né, que é o nosso ministro, que possa fazer uma oração final aí, trazendo a todos nós, a nossas famílias e a todos que estão assistindo. Peçamos então a Nossa Senhora que ela continue a interceder sempre por nós, pela nossa pastoral, pelas nossas famílias. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Peçamos a intercessão da Sagrada Família, que Deus nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma boa noite a todos. Os presentes que o Senhor já te deu, tua família é um dos mais importantes tesouros, plano do amor de Deus.